É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Na madrugada de hoje, eu quero falar um pouquinho mais sobre a revelação do mistério da Trindade de Deus. Triunidade. Deus, ao mesmo tempo que Ele é um, Ele é três. É um mistério, porque vai muito além da nossa capacidade humana de compreender isso. E a gente vai vendo nas Escrituras Sagradas que existem muitos textos da Bíblia que Deus fala no plural e depois Ele volta a falar no singular, como eu falei para você ontem aqui na oração da madrugada, né? Quando Deus se revelou a primeira vez na terra, na sua trindade encarnada, naqueles 3 anjos que foram ao encontro de Abraão, anunciar a vinda do Salvador, aquele que por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados. Jesus Cristo, que veio da descendência de Abraão. E foram as três pessoas de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, na figura daqueles 3 homens ou 3 anjos que apareceram quando Abraão olhou e viu o Senhor. Então o texto começa dizendo o Senhor e depois fala de 3 homens trazendo para ele essa revelação. Agora eu vou mostrar para você, antes de Abraão, Deus falando nas Escrituras Sagradas como o Senhor e depois conversando consigo mesmo. E ali ele conversava com Deus Filho e com Deus Espírito. Olha que interessante que é isso. Porque mostra as 3 pessoas de Deus que ao mesmo tempo que são 3 são um. E é um mistério, né? Diz assim, vou ler para você Gênesis 1, do 1 ao 3. E depois eu vou ler para você os versículos 26 e 27. Que Deus conversa com Jesus quando ele estava criando o mundo, a humanidade especificamente. Presta atenção, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus, aqui já aparece o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Então, Gênesis, capítulo 1, versículos 1, aparece Deus. Versículo 2, aparece o Espírito Santo. Versículo 3 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora olha no versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem que é a imagem e semelhança do homem e é chamado Deus? Jesus, né? Então assim, não era o Espírito Santo, porque o Espírito Santo pairava sobre as águas. O Espírito Santo é um espírito. A imagem e semelhança do homem é Jesus, por isso ele é chamado o segundo Adão, ou seja, o ser humano que esteve nessa terra perfeito, que nunca falhou e único que conseguiu fazer isso. Todo o restante peca, falha, e Jesus foi o único ser humano perfeito que veio cumprir o seu plano existencial na terra de maneira perfeita. Em nada falhou, né? Porque ele é Deus. Então, no versículo 26, Deus diz a Jesus: vamos fazer o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, para que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Esse texto me lembra muito meu filho Davi na escola, quando ele foi forçado
como toda criança, né? No estudo da evolução humana, ele foi forçado a estudar que o homem é um animal racional. E ele discutiu muito na época, foi muito engraçado, porque confrontou a fé dele, né? E ele discutia dizendo o seguinte: nós aqui discutindo isso é que estamos errados. A Bíblia é a verdade. E nela diz que Deus criou os animais num dia e os homens no outro. Deus criou os seres humanos para dominar os animais. E não a gente ser mais um animal. Eu não sou animal racional, eu sou filho de Deus. E isso rendeu para mim até uma pregação na época, porque eu achei tão fofo, tão lindo, me deu tanto orgulho do quanto ele defendeu a fé dele corajosamente na escola. E esse texto foi onde ele se baseou para poder defender essa verdade de que nós não somos animais, nós somos filhos de Deus. E ele nos criou a sua imagem e semelhança para dominar sobre todos os animais, né? Como está aqui. Domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então a gente foi criado para dominar os animais e não para ser mais um animal, né? Incrível. Versículo 27. Volta a dizer: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha que fantástico. Então aqui a gente aprende muita coisa. Mas o que eu quero dar ênfase nessa madrugada, porque a gente tem mergulhado profundamente nas revelações do Espírito sobre isso, é a presença inegável. Não tem como ninguém negar. Todas as religiões cristãs do mundo são obrigadas a concordarem que Deus, ele é um, mas ao mesmo tempo ele é três. Existe uma triunidade do Altíssimo. E nas primeiras escrituras da Bíblia, Gênesis 1:1, que foi o que eu li para você, já apresenta claramente os primeiros nomes que aparecem na Bíblia. É de Deus Pai, de Deus Espírito e de Deus Filho. E é um mistério que a gente nunca vai entender na sua totalidade enquanto seres humanos, porque a nossa mente não alcança essa dimensão, tamanha grandeza que é. Mas a gente tem que saber que a Trindade, ela é poderosa. E temos que cultivar dentro de nós esse desejo ardente de termos intimidade, aliança com a Trindade de Deus. Porque é a força incomparável que Deus põe a dispor da nossa fé para a nossa vida fluir, crescer, romper. Tudo dá certo, acontecer da maneira de Deus. É incrível. Pense nisso. E acho que algo que marcou muito na reflexão que eu faço a você nessa madrugada é: Deus criou os animais num dia e o ser humano no outro. Você não é um animal racional. Você é a imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Você é filho de Deus, é filha de Deus. Então se comporte como um. Em nome de Jesus, pense nisso e que Deus te abençoe imensamente. A você e toda a sua família também. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada, aqui onde eu estou tá gelado de frio, em muitas partes do Brasil um frio tão grande, porque o inverno já está aí. E é tão bom poder agradecer ao Senhor que, independente da temperatura que está acontecendo lá de fora, no nosso coração há fogo, no nosso coração há um ardor poderoso do fogo do Teu Espírito que nos enche,
que nos alimenta, que nos fortalece, que nos direciona. Tua palavra diz, Pai, que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Eu oro por essa pessoa que tem andado angustiada, aflita, preocupada. Eu oro para que o Senhor estenda as tuas mãos e venha fortalecê-la, venha libertá-la dessa amargura, dessa dor, dessa angústia, dessas preocupações. Dar a ela descanso, dar a ela paz e tranquilidade para que ela raciocine pela fé e tome decisões acertadas. Ó Deus, nós estamos nos preparando para renovar a nossa aliança contigo no Monte Manaim no mês de julho, o mês 7, o mês da aliança. Um ato profético tão forte de subir a escada de Jacó. Tanta coisa forte acontece, tanta coisa poderosa o Senhor faz erguendo a vida de cada pessoa ao subir a escada de Jacó, ao fazer aliança contigo em Moshab Elohim, o centro do poder de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eu peço que o Senhor nos prepare, nos conduza, continue nos revelando tantas grandezas, tanta coisa linda, poderosa e forte da Tua Trindade. Eu peço, Senhor, Tua bênção, Tua graça sobre nós. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê revelações, nos guie a decisões tão importantes para a nossa vida como esta da aliança contigo. Em nome de Jesus, eu abençoo agora com a bênção apostólica todos os meus amados irmãos que oram comigo agora onde quer que estejam. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Muito bom dia para você. Que Deus abençoe seu trabalho, seus estudos, tudo que você fizer nesse dia. Que seja um dia muito bem aproveitado por você, em nome de Jesus. Um forte abraço, paz e luz para você.